Ora, nesta aula vamos aprender a usar aquela função linest que usámos há pouco, ou em português prosline, mas para fazer regressões polinomiais. O que é isto de uma regressão polinomial? Todos vocês, eventualmente vocês já repararam quando no Excel pedem para fazer uma linha de tendência, tem aqui esta opção, por exemplo, de ajustar uma função não linear, mas outros tipos de funções. E aqui temos uma classe de funções que é a polinomial, que são funções muito flexíveis. Portanto, um polinómio de segundo grau é a vezes x ao quadrado mais b vezes x mais c igual a... portanto, a função tem essa forma, não é igual a zero, é para uma equação quadrática, mas um polinómio de segundo grau tem a forma ax ao quadrado mais bx mais c. Mas nós podemos ter polinómios de graus superiores e nós vemos que vamos aumentando o grau do polinómio e a função ajustada vai-se cada vez mais aproximar dos pontos. Pronto, e aqui se temos um limite de ir até ao sexto grau, o que pode ser necessário em algumas situações ir a graus mais superiores. Pronto, a classe das funções polinomiais é tão flexível que, seja qual for a relação entre a variável x e y, que aqui neste gráfico claramente não é linear, e existem algumas situações em que vocês podem estar a estudar duas variáveis que não têm uma relação linear entre elas, a função polinomial, como é tão flexível, é muito provável que algum grau, um polinómio de algum grau, seja capaz de se ajustar aos dados, e daí ser uma função que pode ser utilizada para suavização de dados, por exemplo, porque vocês veem que aqui os dados têm sempre algum ruído e a versão do polinómio é sempre mais suave, ou mesmo para tentar fazer previsões quando a regressão linear não é a função mais bem que melhor se adequa aos dados. Então, podemos ver aqui a equação, vemos aqui o aspecto do polinómio ao fazer aqui graficamente não vamos ter acesso aos parâmetros estatísticos para cada um destes parâmetros, porque cada um dos parâmetros, o coeficiente do x à sexta, do x à quinta, vão ter um R padrão. Vamos ter um R quadrado, por acaso dá-nos aqui, mas podemos fazer um teste F, tal como fazíamos para a regressão linear, podemos olhar para os valores dos resíduos, e isso tudo não conseguimos fazer com esta ferramenta apenas gráfica. Portanto, vamos fazer isso com a função linest, ou pros.line. Outro problema da regressão polinomial é que nós não sabemos, claramente aqui o polinómio de segundo grau não representa adequadamente os dados, porque temos aqui muitos pontos acima da curva, seguidos de muitos pontos abaixo da curva. Portanto, esta função não é a que representa melhor os dados, mas depois aqui já representa um bocadinho melhor, o 4 cada vez melhor, mas por exemplo, entre aqui o quinto e o sexto, obviamente o ajuste melhora, mas é difícil tomar a decisão qual deles é que é o melhor. E o princípio que nós devemos ter é devemos tentar encontrar o polinómio o mais simples possível, ou seja, com um número menor de parâmetros, que explica da melhor maneira possível os dados. A maneira como nós vamos tomar essa decisão é um critério que é vamos fazer primeiro uma regressão polinomial de grau 2, depois de grau 3, grau 4, grau 5 e grau 6, e vamos em cada uma dessas regressões polinomiais testar se o parâmetro associado à potência de x de maior grau é estatisticamente diferente de zero. Enquanto este parâmetro for estatisticamente diferente de zero, vale a pena continuar a aumentar o polinómio. Quando o polinómio passa a ter o coeficiente de maior potência de x estatisticamente idêntico a zero, portanto não podemos dizer que é estatisticamente diferente de zero, aí é porque esse polinómio já não é o adequado. Portanto, vamos lá então aplicar aqui o linest. Agora, a diferença ao aplicar o linest ou o pros.line para fazer a regressão polinomial é que vamos ter que ter colunas, não apenas uma coluna com o valor de x, mas temos que ter várias colunas, uma para o x, outra para o x quadrado, por aí fora. Por isso nós vamos fazer aqui, ao lado, vamos pôr o x, depois o x quadrado, o x ao cubo,
o x à quarta, o x à quinta e o x à sexta. Vamos copiar a primeira, colar aqui e agora vamos calcular. Isto vai ser igual a este ao quadrado, aqui vai ser igual ao valor de x ao cubo, aqui vai ser igual ao valor de x à quarta, aqui vai ser igual ao valor de x à quinta e aqui vai ser igual ao valor de x à sexta. E agora podemos calcular isto para todos. E temos todos os valores possíveis de x, x quadrado, x ao cubo, quarta, quinta e sexta. Agora queremos fazer, vamos começar com o polinómio de grau 2. Pronto. E vamos usar a tal função proj.lin. Se tiverem o Excel em inglês é a função linest. O valor de y vai ser sempre esta coluna do y. Mas como agora é um polinómio de segundo grau, os valores de x vão ser duas colunas. Vai ser aqui a coluna que tem o x e o x ao quadrado. E depois, mais uma vez, temos o parâmetro constante que queremos que o modelo seja estimado como ordenado na origem e queremos ter acesso aos valores de estatística adicionais da regressão. Pronto, e agora, quando ele expandiu, há bocado, quando fizemos para a regressão linear simples, só tinha duas colunas, agora tem três colunas. Porquê? Porque agora temos aqui, vamos chamar o m, o declive, associado ao x quadrado, vamos ter o declive associado ao x e temos a ordenada na origem. E o nosso objetivo, o critério que eu disse que nós íamos usar para saber se vale a pena testar um polinómio de um grau acima é fazer um teste para saber se o declive associado ao x no maior grau, neste caso o M2, é estatisticamente diferente de zero. A estatística T que nós vamos calcular, porque os parâmetros da regressão, tal como na regressão linear, aqui na regressão polinomial, os parâmetros da regressão seguem uma distribuição T de student, a estatística T vai ser exatamente o próprio valor do declive, vou fazer igual, o valor do declive, a dividir pelo seu desvio erro padrão. E o p-value associado, vamos usar uma função que nos vai dar o valor de estatística de significância associada a esta estatística T, e neste caso é a função dist.t, e como queremos um teste bilateral, em português é o 2C. Em inglês seria o tdist, ou t.dist, tem um 2, mas agora não me recordo é 2T, que é de duas caudas, two-tail. Em inglês é t.dist.2T. O que é que nós precisamos? Precisamos do valor da estatística, que é aqui o x, que nós calculamos em cima, e precisamos dos graus de liberdade. Os graus de liberdade são-nos indicados aqui pela função de linest, e estão nesta posição, é este 16. Neste caso, os graus de liberdade, se vocês repararem, nós temos os valores que começam na linha 2 e vão até a linha 20, portanto temos 19 valores. Como este modelo tem 3 parâmetros, 19 menos 3 dá 16, e daí o número de graus de liberdade ser 16.
Quando carrego no Enter, dá-me um p-value de 0.015. Se eu tiver a considerar uma significância de 0,05, este p-value é inferior a esse nível de significância, o que significa que podemos rejeitar a hipótese nula. Já agora aqui neste teste, a hipótese nula é de que o declive, neste caso o declive M2 é igual a 0, e a hipótese alternativa é de que o declive é diferente de 0, portanto é menor ou maior do que 0. E vai ser assim para os outros testes, só que em vez de ser o M2, na próxima vai ser o M3, por aí afora. Portanto, aqui tomamos, já agora, como é que eu sabia que aqui era o M2 e o M1? Eu posso confirmar isto, se eu colocar aqui a equação do polinómio de segundo grau, eu vejo que aqui o coeficiente do x² é o 0,454, que é aqui a primeira coluna, o coeficiente do x é o 0,666, que é esta aqui, o M1, e a ordenada na origem é 40,302, que é o valor arredondado que está aqui. O que é engraçado é que nós colocamos na fórmula os valores de x, a primeira coluna era o x e a segunda era o x², mas nos parâmetros aparece primeiro, portanto mais à esquerda, o parâmetro da última coluna do x, que era o x², e aqui no meio aparece o do x levantado a 1, e só depois é que aparece a ordenada na origem. Então é uma forma interna como esta função está programada, só temos é que, se tivermos dúvidas, podemos confirmar aqui com a equação que está no gráfico. Dúvidas sobre qual destes parâmetros é que é o M1, o M2, etc. Portanto, como deu significativo, podemos avançar para o grau 3, ao polinómio de grau 3, e agora vamos fazer Progelina. Valores de y vão ser os mesmos, mas agora os valores de x vão ser 3 colunas. A do x, x² e x ao cubo. Queremos calcular as estatísticas, então queremos calcular a ordenada na origem e as estatísticas, portanto 1, ponto e vírgula 1. Então ele expandiu automaticamente a fórmula, e agora vou ter que fazer outra vez posso até copiar tudo. Só que agora vou ter que alterar, porque agora quero não testar o M2, mas o M3. Portanto, agora o M3 é o parâmetro do x ao cubo, o M2 é o do x ao quadrado, o M1 é do x, e aqui temos a ordenada na origem. Portanto, a estatística T é 2,54, que é o valor do declive, neste caso do M3, a dividir pelo seu erro padrão. E aqui vamos ver, dá a dar erro porque estamos a usar os graus de liberdade errados, então temos que pôr o 15. Reparem que o modelo passou a ter mais um parâmetro, perdemos um grau de liberdade, tínhamos 16, passámos a 15, continua a dar significativo, portanto significa que podemos avançar para o polinómio de grau 4. Igual, proj.line, valores de y, sempre esta coluna, os valores de x agora vão ter 4 colunas. Ponto e vírgula 1, fechar parênteses, enter. Agora temos o M4, o M3, o M2, M1 e o B. Temos o T, temos o P, o T. Agora temos aqui uma questão que é o parâmetro M4, que é o que nós queremos testar agora, tem um valor negativo. E esta função que nós usamos, o dist.t.2c, não admite como argumento um valor x negativo. O que não é um problema porque a função t de student é simétrica, portanto se nós dermos o valor absoluto, vamos ter a mesma resposta.
ou seja, se nós estivéssemos a usar uma tabela de probabilidades para saber o resultado do teste, normalmente essas tabelas, algumas têm os valores negativos da distribuição t-student, mas como a função é simétrica, t-student, a probabilidade bicaudal nas duas caudas de 2,5, por exemplo, é igual à probabilidade bicaudal de menos 2,5. Portanto, nós o que vamos fazer na prática é vamos usar a função ABS, que calcula o valor absoluto, o valor do M4 dividido pelo seu erro padrão, e a função dist.t.2c com o x que acabamos de calcular, e os graus de liberdade agora já são 14. Ainda continua a dar significativo, portanto podemos ir para o grau 5. Vamos para o grau 5. Portanto vai ter um M5, um M4, um M3, um M2, um M1 e depois vai ter o B. A função vai ser proj.line. Os valores de y vão ser os mesmos. Aqui a coluna B. O valor de x, portanto agora já é o polinómio de grau 5, tem que incluir o x à quinta, portanto vamos ter 5 colunas. Queremos calcular a ordenada na origem e queremos calcular estatísticas adicionais. Temos aqui a matriz completa e agora reparem que agora o valor do erro padrão já está a aproximar-se do valor do absoluto do parâmetro. T, P. O T vai ser igual, como é negativo outra vez, a ABS, que é o valor absoluto do valor do M5 a dividir pelo seu erro padrão. Onde já dá um valor muito mais pequeno. E agora, para calcular o p-value, vamos usar a função dist.t.2c. O valor x é o t que acabamos de calcular e os graus de liberdade agora são 13. Vamos dar um p-value de 0,19, portanto já é 20%, ou seja, a probabilidade de hipótese nula ser válida para estes dados já é 20%, portanto já é uma probabilidade bastante elevada, portanto já não podemos rejeitar a hipótese nula. Portanto, o polinómio de grau 5 já não é o adequado, o que, se nós olharmos para o gráfico, até visualmente podíamos estar convencidos que, portanto, o 4 é aquele que é o mais adequado, o 5 aproxima-se mais dos pontos. Mas a questão é que este aproximar mais dos pontos já é um sobreajustamento. Ou seja, se eu aplicaste este modelo da equação do polinómio de quinto grau para prever novos dados, para fazer uma previsão dava novos valores de x e queria calcular o valor do y, ou o contrário, eu dava novos valores de y e calculava o valor de x respectivo, usando esta fórmula, a probabilidade deste polinómio de grau 5 dar previsões erradas era maior do que o polinómio de grau 4. Porquê é que eu sei isso? Porque se no polinómio de grau 5 este termo associado ao x à quinta não é estatisticamente diferente de zero, que foi o teste que nós concluímos agora, ele não devia estar na equação. Portanto, é esse o raciocínio. Portanto, se o termo de x de maior grau não tiver um coeficiente estatisticamente diferente de zero, não vale a pena tê-lo na equação. Por isso, era o grau 2 tinha o M2 significativo, o grau 3 tinha o M3 significativo, o grau 4 também tinha o M4 significativo, mas o grau 5 já não tinha o M5 significativo. Portanto, este não é o grau que devemos utilizar. O grau que devemos utilizar é aqui o M4. Esta é que é a solução adequada
o polinómio adequado para representar estes dados. Portanto, agora eu vou colocar um exercício no Moodle em que vocês vão fazer esta mesma análise para estes novos dados que têm aqui a representação gráfica. Portanto, posso até já acrescentar aqui uma linha de tendência. Vou pôr a polinomial. Depois vocês também podem fazer isto no fecheiro, que vai estar no Moodle. E aqui podemos tentar perceber qual é o grau que melhor se ajusta. Se é o 6, o 5, o 4, o 3. Portanto, têm que fazer a regressão do segundo grau, ver se o M2 é estatisticamente diferente de 0, por aí afora, até chegarem a um polinómio que já tenha o coeficiente do x de maior grau já não seja estatisticamente diferente de 0. E escolhem o polinómio anterior, o último em que o coeficiente de maior grau era estatisticamente diferente de 0. E fico à espera das vossas respostas no Moodle. Até para a semana.